que faz questão de sublinhar e de destacar aquela aplicação imediata. Por quê? Porque ele, como constituinte derivado, ele próprio está vendo que não há como ter aquela aplicação imediata como, vamos dizer assim, quase que leigamente se quer imaginar poder aplicar. Porque a irredutibilidade de vencimentos, ela é da estrutura da Constituição. A irredutibilidade de vencimentos não apenas no caso dos juízes e membros do Ministério Público, que isso está lá como da essência, né? A inamovibilidade, a irredutibilidade de vencimentos, mas de todo o trabalhador. Isso está no texto constitucional de tal forma que o constituinte derivado força a barra para determinar esta aplicação imediata. E o que o Supremo Tribunal faz? A lei nunca tem essa clareza solar, deputado Marquesan. Se fosse assim, que beleza. Infelizmente, a lei nunca tem essa clareza solar. Por quê? Porque o texto está dentro de um sistema e é preciso ver se aquele dispositivo se harmoniza com o sistema. Nesse caso, se vê claramente que ele não se harmoniza, tanto que o Lazier coloca, mas o que deve prevalecer, a irredutibilidade ou esse texto? Pois, então por que a palavra imediatamente? Isso é que perturba, essa palavra imediatamente. Não tenho dúvida, por um equívoco do constituinte derivado, porque ele está diante do texto do constituinte originário que fala na irredutibilidade. E ele tenta transpor o texto original, pondo imediatamente ali que, como ele próprio já devia supor, não conseguiu. Mas então por que o constituinte não colocou uma vírgula ali no finzinho ali e acrescentado o seguinte: respeitado o princípio da irredutibilidade? Porque quase sempre o constituinte derivado é pretensioso e quer mexer no texto originário. Essa é que é a grande questão. O constituinte derivado quase sempre tem uma pretensão de fazer ajustes no texto do constituinte. Esses salários de 27, 28, 29 mil, eles estão desde 1988 nesse patamar. O fiscal da lei do Ministério Público nunca... Então congela desde quando? A partir de 2006, deputado Marquesan, quando ocorre o congelamento... O que aconteceu no caso específico do Ministério Público? A partir daí, ficaram congelados os valores, vieram sendo alcançados a partir a cada elevação do subsídio. Para ter uma ideia, Lazier, hoje, por exemplo, entre os que estão... Mostrar para a câmera, o senhor pode comentar no monitor. Entre os que estão fora do limite do subsídio, nós temos dois cujo vencimento hoje é 26.756,24, ou seja, para 26.723, eles estão fora hoje por R$ 34,11. Eles estão com esse salário desde 98 a 22 anos? Não. Então o princípio constitucional só vale da irredutibilidade, doutor Ademar, de 98. Estes valores... a partir de... Não, isso a partir de 2006. Mas por que, se o princípio constitucional da irredutibilidade é tão forte que vale desde 88, por que o princípio do teto não vale desde 88? O que o Judiciário e o Estatuto ficaram esperando? Quando é que se estabeleceu, quando é que se fixou o subsídio e a partir de então? Porque no início, deputado Marquesan, no início, o teto deveria ser fixado através de uma iniciativa. Eu vou lhe recordar, o senhor é muito jovem, eu já andava lá no Congresso como representante da associação. Uma lei que seria de iniciativa do presidente do Supremo Tribunal Federal,
do presidente das casas legislativas e do presidente da República. Nunca conseguiram propor esta lei. E, portanto, nunca se conseguiu fixar o teto. O teto só vai aparecer a partir da emenda constitucional número 45. Só então é que se vai ter teto. Porque, efetivamente, nunca conseguiram o consenso para chegar a um valor determinado. Mas o ministro do STF só foi ter salário a partir de quando, então? Ele ganhava o quê, então, antes? Não, é a partir de... Subsídio? Subsídio só a partir de agora. Ele ganhava agora quando... vencimentos... Era um vencimento cheio de parcelas. De parcelas básico, representação, anuênios. Anuênios. A discussão que nós tínhamos aqui pela implementação do subsídio, entre outras razões, era por essa, para que houvesse uma matriz de ingresso, subsídio, a partir do que se calcularia todo o resto. Agora, eu concordo com eu concordo com a sua crítica, no sentido de que demorou muito, que é também o que o doutor Delmar está dizendo. Mas esse era um reclamo nosso. Mas por que a lei ficou se esperando uma lei para fixar o valor se ele já recebia um salário, o ministro do STF? E aí, quando esta lei vale. Agora, o ato não era teto. Dizia que o teto o legislador que diz que se aplica o teto, ele é metido. O legislador que diz, doutor Delmar, que o que está na Constituição tem que se cumprir, ele é metido. Eu não consigo, mas eu não consigo interpretar. O valor é tão pequeno como vocês falam, que eu concordo. Não há nenhum enriquecimento de alguém, nem benefício pessoal. Mas olha o exemplo que se dá. Se a Constituição diz... Como é que eu não consigo... Nós tínhamos aqui no Estado o direito alternativo, que talvez vocês fossem críticos. Mas esse é um direito alternativo em benefício do Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas? Não existia. Vamos fazer o intervalo, nós estamos muito adiantados nesse bloco e depois não vai sobrar nada para os blocos seguintes. Como começou o debate há pouco o doutor Edelberto, agora pela ordem habitual do programa, começa o próximo bloco o deputado Marquesan Júnior. E o nosso telespectador pode opinar para o e-mail conversas.cruzadas@tvcom.com.br.